Fala galera, tudo bem? Como é que vão vocês? Vamos começar agora nessa nossa modalidade de aula virtual e a gente vai começar numa nova historinha hoje falando de contestação trabalhista. Falando sobre a inicial, vocês viram como é fazer uma inicial trabalhista e hoje a gente começa a estudar a contestação trabalhista, ok? Isso aqui é tranquilo, moleza, vocês vão ver que é fácil. Só prestar atenção e todo mundo pega. Então vamos lá começar, preste atenção para a gente treinar bastante. Primeiro, antes da gente partir para a prática, só relembrando alguns pontos aqui, o que é uma contestação? É a resistência do reclamado ou réu ao pedido do reclamante. Ronaldo, mas nós sabemos que é isso. Preste atenção porque isso aqui vai ser o norte do nosso aprendizado. Resistir, contrariar, contestar, contrapor e qualquer verbo desse que você pretenda utilizar, ele é servível nesse caso. Mas o importante é que você entenda isso aqui direitinho. O que é resistir? E é isso que a gente vai trazer para vocês, tá? Essa contestação trabalhista, na prática, ela é feita, e olha que eu coloco aqui que ela deve ser entregue em audiência. Claro, hoje a gente tem que observar o chamado PJE, tá? Nós vamos falar nisso depois, não é o momento agora, não é o móvel da nossa argumentação, que hoje a gente vai aprender a fazer a contestação trabalhista. Mas depois a gente fala sobre isso com vocês. A contestação trabalhista tem previsão primeiro no artigo 847 da CLT, que fala o quê? Cabe defesa no prazo de 20 minutos e o reclamado deve fazê-la de forma verbal em audiência. Coisa que já não existe mais na prática, mas não quer dizer que não esteja prevista. Se você precisar argumentar, fazer sua contestação oralmente em audiência, ela será admitida sim, mas não é a regra mais, tá? Até porque, olha aqui, hoje existe o PJE, então a contestação ela é entregue até antes da audiência. Também vamos ver previsão da contestação mesmo no artigo 335 do CPC e é com base nesse artigo e nos seguintes é que a gente vai se guiar mesmo sendo aqui na Justiça do Trabalho, ok? Então olha o que eu disse, ela pode ser oral, o artigo 847, e pode ser escrita, vai valer aqui a regra do artigo 335 do CPC. Muito bem. Eu só coloquei aqui para vocês, existem outras formas de defesa do réu, mas nós não vamos falar sobre isso agora. Por quê? São as contestações, contestação nós vamos falar dela, né? Claro. São as reconvenções e as exceções, tá? Principalmente na Justiça do Trabalho. Hoje a exceção de incompetência, ela é totalmente diferente do que era, então é uma forma de se defender, mas não é o nosso objeto também, que hoje é só contestação. Por isso, nós vamos limitar aqui a falar sobre a contestação. Vamos lá? Para começar, vamos entender que a contestação ela tem alguns princípios, ela segue algumas regras que você não pode desobservar sob pena de não fazer uma boa peça processual, tá? Primeiro, o princípio da concentração. O que quer dizer isso? Está aqui no artigo 336 do CPC, fácil. Incumbe ao réu alegar na contestação toda a matéria de defesa. Quando eu digo toda a matéria de defesa, é toda. Então é por isso que se fala da concentração. Você concentra aqui na contestação toda a matéria de defesa. Se você não fizer isso aqui, você estará precluso do seu direito de arguir aquela matéria. Então, ou seja, não se pode fazer contestação a conta-gotas. Toda a matéria tem que ser arguída aqui, ok? Expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, além de especificar as provas que pretende produzir. Se lembram aí do artigo 319 do CPC, que nós utilizamos para fazer a nossa petição inicial? Então,
esse artigo 336 traz mais ou menos bem resumido aquele artigo 319, que nós também vamos usá-lo para fazer a nossa contestação trabalhista, ok? Muito bem. Eu digo aqui para vocês sobre toda a matéria de defesa, e lá atrás eu falei que tem outras espécies de defesa. Mas olha só, há exceções, claro. As matérias de ordem pública, ainda que não constem aqui na contestação, elas podem ser arguídas em qualquer tempo, claro. Por exemplo, um juízo incompetente, uma nulidade absoluta pode ser discutida aqui em qualquer tempo. Fatos supervenientes, olha, não tem como eu adivinhar o que vai acontecer. Eu falo daquilo que já aconteceu. Então, se o fato é superveniente àquele que eu já arguí anteriormente, de certo que eu posso estabelecê-lo em outra oportunidade que não na contestação. É igual a súmula 8 do TST, por exemplo, que fala que você pode juntar documentos novos no recurso ordinário, ou ainda documentos que sejam supervenientes à própria sentença recorrida, ok? A questão também da prescrição, pela regra do enunciado 153 do TST, a prescrição pode ser arguída perante as instâncias ordinárias. Quais são as instâncias ordinárias? Numa vara do trabalho ou num TRT. Então, até o momento que eu faço um recurso para o TRT, eu posso apresentar o meu pedido de prescrição, tá? É o que fala a súmula 153 aqui. Então, eu posso trabalhar essa prescrição até nesse momento. Então, mesmo que ultrapassado, eu posso. Só não posso fazer isso fora do recurso ordinário. Então, a prescrição eu posso arguí-la na contestação ou posso arguí-la também no recurso ordinário que eu tiver que fazer. Ok? Um outro princípio aqui é o da eventualidade. O que é isso? Você pode formular defesas sucessivas. Eu não estou dizendo 1, 2, 3, 4 contestações. Não. A contestação é o conjunto das defesas que você leva para o judiciário. Então você pode fazer defesas sucessivas, de forma que o juiz somente analisará a posterior na eventualidade de ser rejeitada a anterior. Um exemplo clássico disso, eu arguo a litispendência, tá? Então, se o juiz entender que tem a litispendência como eu arguí, ele vai encerrar aquele meu processo e manter o processo anterior. Aí, se ele não concordar com aquilo, ele passa para a minha próxima defesa. Então, a litispendência é uma forma de eu me defender também. Claro que eu vou arguí-la na própria contestação, no documento chamado contestação. Ok? Outro princípio é da especificidade ou contestação específica, tá? Então, diz o artigo 341 do CPC que incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial. Se ele não fizer isso, ele terá confessado. Se você pegar o artigo 818 da CLT, vai trabalhar esses conceitos, bem como o 373 do CPC também trabalha essa situação de que o 374, né, que fala que não precisa mais de prova, o fato alegado por uma parte, confessado pela outra, enfim, aquela historinha lá. Presumindo, portanto, verdadeira as não impugnadas. Claro, toda boa regra tem sua exceção, e aqui não é diferente. Primeiro, se não for admissível a seu respeito a confissão. Então, nesse caso, eu não tenho como apresentar, mesmo que eu não apresente a contestação, tá? Eu não especifique, o juiz não pode admitir porque eu não tenho. Exemplo, a questão da insalubridade. Mesmo que eu não conteste, o juiz é obrigado a marcar uma perícia. Então, não tem problema aí nesse caso. Não para nós, claro que se você for fazer a prova da OAB, um concurso, você tem que fazer a contestação e lá você tem que arguir tudo sob pena de não tirar a pontuação necessária. Fica ligado aí, tá? Se não estiver acompanhada de instrumento que a lei considerada a substância do ato, também você não precisa apresentar a contestação. Não tem que ser especificamente naquele instante,
tá? Agora, muito cuidado com isso aí, que no direito do trabalho isso é muito difícil de acontecer, mas não é, a gente não vai descer a minúcias nisso aqui não. Ou, em outro caso, estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Exemplo, você não recorre, não contesta horas extras, mas o cara coloca uma situação tão absurda lá, que fazia 24 horas extra por dia, e depois ele fala que dormia ou estudava de 7 da noite até as 11 horas, então ali mesmo que você não tenha contestado, não há que se falar, claro, em confissão, ok? Muito bem. Na contestação, eu tenho também que apor algumas questões preliminares que estão previstas aí no artigo 337 do CPC. Que questões são essas? Porque incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar inexistência, nulidade, citação, incompetência relativa, absoluta, incorreção no valor da causa, inépcia da inicial, a perempção, a litispendência, a coisa julgada, a conexão, incapacidade da parte de defesa de representação ou falta de autorização, convenção de arbitragem, ausência de legitimidade ou de interesse processual, falta de caução, isso aqui não é muito utilizado na Justiça do Trabalho, mas está aqui, e a indevida concessão do benefício de gratuidade judiciária, também você não vai encontrar essa oportunidade aqui na Justiça do Trabalho, já que não há despacho saneador. Enfim, mesmo que não esteja, a gente tem que levar em consideração e ficar atento a essas oportunidades aqui de contestar o pedido do autor, tá? Lembrando, gente, eu tenho que indicar a vocês forma de vocês fazerem também uma excelente prova da OAB. Então é por isso que a gente está falando sobre isso tudo, ok? Muito bem. A ordem da apresentação das defesas, lembra que eu falei com vocês que existem várias defesas do reclamado na contestação? Desculpem, faltou um azinho aqui, a gente conserta, para ninguém falar que está errado, muito bem, ficou até bonito. Reclamado com cor de sangue, se é que me entendem, do reclamado na contestação. Então, como é que a gente faz uma peça processual contestação? Olha, primeiro, a gente apresenta as exceções, a de incompetência absoluta, a de suspeição ou de impedimento do juiz. Ronaldo, mas a incompetência aqui relativa? Competência relativa diz respeito a território. E a exceção de incompetência territorial, ela é uma defesa totalmente separada, preliminar, e só depois de ela ser decidida é que o juízo irá decidir o restante da coisa. Então não é nesse momento, tá? Depois eu apresento as preliminares, depois eu vou apresentar as prejudiciais de mérito, que é a decadência e a prescrição, né? Vocês já entenderam, já conhecem o que é uma prejudicial de mérito, uma prescrição e uma decadência. E por último eu vou apresentar o mérito. Então é nessa ordem aqui, ABCD, que eu faço a minha contestação. Sempre será esse roteiro aqui, tá? Muito bem. Como eu disse para vocês, nós vamos utilizar o artigo 319 do CPC também para fazer a contestação trabalhista, tá? Então fica ligado que eu vou trazer alguns conceitos aqui, algumas coisas para a gente analisar melhor a aplicação desse artigo 319 para a realização da nossa contestação, ok? Fica ligado, hein? Então é isso, o artigo 319, olha só que eu vou pedir para vocês lerem agora a petição, vejam que eu risquei aqui o inicial, a petição indicará, ok? Petição indicará, então nós vamos trabalhar com esse artigo 319 dessa forma e vamos fazer de acordo com o que é necessário para fazer a contestação. Então vai indicar o quê? O juízo a que é dirigida, claro, toda petição é dirigida a um juízo que vai julgar aquela situação, então aqui não muda. 2, os nomes, prenomes, ou seja, esse caso aqui nós vamos colocar o que? A qualificação do empregador, vocês vão ver daqui a pouco, não precisa o do réu, não precisa do autor, né? Porque o do autor ele já foi qualificado lá na inicial. A do réu, claro, é dela que nós vamos fazer a sua qualificação, tá?
O fato e os fundamentos jurídicos, eu cortei aqui do pedido, claro, porque aqui agora será da contestação. O pedido não vai ter especificações, ou pode ter caso vocês queiram. O pedido é o quê? Pedido de improcedência, que a gente vai ver lá, tá? Não tem valor da causa, claro, porque aqui é a contestação, já não é a inicial, mas temos que colocar as provas com que o autor, não, aqui no caso, né, com que o réu, porque nós estamos fazendo uma contestação, com que o réu pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, ok? Então essas regrinhas do artigo 319 também vão servir para a contestação. Vejamos como é que isso acontece. Muito bem, vamos começar a escrever. Olha que legal, eu vou escrever junto com vocês. Inciso 1º do artigo 319. Se lembra o que que fala? Juízo ou tribunal a quem é dirigido. Então vamos lá. Ao juízo dá. Vejam que eu coloquei um número aqui, por quê? Nesse caso, eu já sei qual é a vara do trabalho, porque eu estou contestando uma reclamatória trabalhista. Então, se eu estou contestando uma reclamatória trabalhista, lá já tem o número da vara do trabalho daquela cidade, né? A cidade aqui a gente sabe, vou só substituir por onde aquela ação tiver sido distribuída. Depois, no inciso 2, o que é que me fala? Para eu qualificar as partes. Então vamos escrever aí. Olha só, o reclamado inscrito no CNPJ ou CPF, conforme seja pessoa jurídica ou pessoa física, ao número, com sede na rua, número, bairro, cidade, CEP, por seu procurador, nome e qualificação, vem perante esse juízo. Aqui eu não ajuizo uma contestação, eu apresento uma contestação, tá? Apresentar sua contestação à reclamatória trabalhista proposta pelo reclamante, aí ele sim, devidamente qualificado, eu não preciso qualificá-lo de novo. Vejam que o reclamado eu tenho que qualificá-lo, mas o reclamante não, fazendo nos termos e fundamentos que seguem. Olha aqui, os fatos e fundamentos jurídicos, né? Então eu vou colocar aqui nesse momento. Então, inciso 1º, inciso 2 do artigo 319. E agora vem o melhorzinho deles, o inciso 3, que fala de quê? Dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Então acompanhe comigo que eu vou escrevendo com vocês isso aqui para vocês entenderem como é que a gente coloca nesses fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Que no nosso caso é fatos e fundamentos da nossa contestação. Claro, então vamos lá. Como é que eu vou colocar esse texto aqui? Olha só que eu estou colocando por tópicos também da incompetência absoluta. Se lembra daquela regrinha que nós colocamos lá atrás? Primeiro as exceções, tá? Depois as preliminares, depois as prejudiciais de mérito e só então depois é que vem o mérito. Então aqui primeiro eu vou trabalhar a incompetência absoluta. Vamos escrever? Impende de primeiro arguir a incompetência absoluta dessa justiça especializada. Eu vou digitando aqui, vocês vão me acompanhando aí, tá? E dá para ler. Consoante o artigo 337 do CPC, estamos aí. Vez que o assunto trazido pelo autor foge às regras legais, consoante o artigo 114 da Constituição Federal, por não se tratar de controvérsia oriunda ou decorrente da relação de trabalho, por se tratar de... Aí aqui eu vou descrever o que é o mote, o que ele está cobrando, tá? Então eu falo que se você pegar o artigo 114, você vai ver qual é a competência da Justiça do Trabalho. E aí ele traz aqui um assunto diferente do que está previsto aqui. Portanto, incide a regra da incompetência absoluta, conforme o artigo 337.2 do CPC. Ok? Então, seria isso aí a escrita basilar. Continuando, a gente tem aqui da preliminar de inépcia da inicial. Então, eu tenho, depois das exceções, eu vou discutir o quê?
as preliminares. Então eu coloquei aqui só uma preliminar para a gente entender como é que faz. Vamos discutir. A reclamada suscita a inépcia da petição inicial, forte no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, combinado com 331 do novo CPC, quanto aos pedidos incertos na petição inicial, em especial no tocante à quantidade das supostas horas extras, posto que sequer fez a indicação dos dias de trabalho e de folga durante a semana. Tampouco não informou sequer o total de horas extras a que requer, impossibilitando a reclamada de exercer seu amplo direito de defesa. Então, se eu não posso fazer a defesa, eu vou arguir a inépcia dessa inicial. Tá? Aqui eu estabeleci por que deve ser a inépcia. Então, vamos lá. Insiste o reclamante em afirmar que não teve suas supostas horas extras retidas, bem como não recebia salário que respeitasse o piso da categoria, mas continua sem indicar. Então, mesmo que ele fala que as horas não foram pagas, ele continua pedindo, mas não indica. Primeiro, quais foram os dias de trabalho e folga durante a semana? Se lembrem que o pedido tem que ser certo e determinado, né? Então aqui, nesse caso, se ele não coloca isso aqui, ele não está indicando. Bem como em que período do tempo alegado recebia a suposta remuneração de R$ 900. Então, se ele não argumenta a causa de pedir próximo e causa de pedir remota, eu vou arguir a inépcia da preliminar. Perdão, a preliminar de inépcia da inicial, tá bom? É isso aí que a gente tem que fazer. Portanto, e agora a gente vai para o desfecho. Portanto, temos que a inépcia da petição inicial está nitidamente configurada e, portanto, a reclamatória trabalhista, nesse ponto, nesse artigo, tem que ser cessada, extinta, sem resolução de mérito. Tá? Agora a gente vai para as prejudiciais de mérito, aqui a questão da prescrição parcial. Lembram lá que o artigo 11 da CLT, mas o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal, fala que o empregado tem 2 anos para cobrar os seus direitos a partir da dispensa dele, limitados aos últimos 5 anos. Então nós não vamos cobrar aqui a prescrição total, mas vamos cobrar a prescrição parcial. Tá? Então vamos lá. O reclamante alega em sua reclamação trabalhista que foi contratado em 2008 e dispensado em 2019, ano em que ajuizou a ação. 11 anos depois ele foi dispensado. Assim, vê-se ultrapassado o lapso temporal previsto nos incisos 29 do artigo 7º da Constituição Federal e o artigo 11 da CLT, que estabeleceram o mesmo prazo prescricional, qual seja, os últimos 5 anos de contrato contado do ajuizamento da ação. Ok? Igualmente, a súmula 308 do TST, do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, ao esclarecer que a prescrição da ação trabalhista concernente às pretensões imediatamente anteriores a 5 anos contados da data do ajuizamento da ação, portanto, não deixa dúvidas quanto à prescrição quinquenal imposta pela Constituição Federal. Então, nós arguímos a prescrição parcial, discutindo que ele ajuizou uma reclamatória cobrando 10 anos de 2008 aqui até 2019, já deu 11 anos aqui, e, portanto, ele só poderia cobrar os últimos 5 anos. Aqui agora eu vou colocar o desfecho, então. Pelo exposto, requer a extinção do processo com resolução do mérito, atenção para isso, no período anterior ao ano de 2003, ou seja, esse aqui seria o ano de 2013, viu gente? 2013, não 2003, Os últimos 5 anos é que ele poderia cobrar, ok? Então eu arguo a prescrição parcial e discuto essa situação aqui. Muito bem, passado isso, a gente passa agora para o mérito, que é o inciso 4º, os fatos e fundamentos ainda, eu não estou no pedido, desculpem, do mérito. No mérito também eu trabalho por
tópicos. Aqui o adicional de insalubridade, por exemplo. Pretende o reclamante o recebimento do adicional de insalubridade, arguindo trabalhar em contato permanente com produtos de limpeza. Então, olha só como eu contestei isso aqui. Ele diz que trabalhava permanentemente com produtos de limpeza, tá? Como cloro, e só que ele recebia os equipamentos de segurança de proteção individual, e o artigo 191.2 da CLT fala que cessa a insalubridade se for adotadas medidas coletivas ou individuais que cessem a exposição ao agente insalutífero. Nesse caso, ele recebeu os equipamentos, portanto, ele não teria direito ao adicional. Então, olha só como é que a gente faz aqui. A gente coloca a pretensão do autor numa contestação, tá? E rebate aquilo ali. Então, eu falo o que ele quer, eu coloco assim o ponto dele e apresento um contraponto. Por que que aquilo não vai dar certo para ele, ou não pode dar certo para ele. E nesse caso, ele recebia todos os equipamentos. Então, eu falo, ele quer receber o adicional de insalubridade, ele explica por que quer receber, mas ele não pode receber por esse e esse motivo. Então, seria como se eu dissesse assim, o reclamante quer receber isso, alegando isso, isso e isso. Porém, ele não tem esse direito, em razão desse ou daquele outro motivo. Ok? Assim, há que ser julgado improcedente o pedido ora contestado. Pronto, fizemos a contestação, eu não preciso de expor mais nada. Claro que numa contestação lá no escritório, né, tendo vários elementos, você vai arguir um monte de outras situações que são importantes. Mas nesse caso aqui eu quis demonstrar para vocês que ele pediu insalubridade e eu não vou dar a insalubridade, eu vou contestar essa insalubridade com base nesse dispositivo legal e na prova que eu tenho de que ele tem um recibo lá assinado, tá? Que recebeu os EPIs. Então é isso. A pessoa pede, eu digo que ela não tem direito e não tem direito por quê? Uma outra defesinha aqui, um vínculo de emprego em período anterior ao formalizado. Vejam que eu estou colocando tudo por tópicos, tá? É muito mais fácil, aqui eu só vou discutir esse assunto, não vou trazer nenhum outro mais. E aí a gente vai escrever então por que ele não tem esse direito. Ele pretendeu o seu vínculo de emprego. Muito bem, então olha só. Por que eu não precisei falar aqui? O reclamante alegou na sua inicial que iniciou a trabalhar no período tal, né? Porque aqui no tópico eu já coloco que eu estou defendendo um vínculo de emprego em período anterior ao formalizado. Então aqui já está o objeto do que eu vou discutir aqui no contexto da minha contestação, tá? Então eu falo que ele está querendo o vínculo aqui, mas ele não produziu prova. Então se ele reclama o vínculo empregatício, a prova é dele, está aqui no 818 e no 373 do CPC. Se ele não apresenta a prova, ele não tem esse direito, tá? Então aqui eu faço o desfecho de que não merece prosperar aquela pretensão de vínculo empregatício em período anterior ao demonstrado pela juntada da CTPS do autor. Ou seja, eu nego a existência do vínculo empregatício e nego a existência do próprio trabalho aqui, certo? Agora, o inciso, aqui também eu errei, desculpem, seria o inciso 4º, né? Porque nós vamos falar aqui agora da questão dos pedidos, então seria inciso 4º. Eu vou fazer que pedido na minha contestação? Eu vou simplesmente pedir que sejam julgadas as outras defesas, no caso a exceção,
a preliminar que porventura eu tenha arguído, e se ultrapassadas, lembram do princípio lá que nós estudamos lá atrás, tá? Da eventualidade, aí que eu vou pedir que seja julgado totalmente improcedentes os pedidos do autor. Então eu peço para analisar as minhas defesas lá preliminares e só depois que vai analisar o mérito do pedido do autor. Aqui, como fala em pedidos no inciso 4º, eu também posso formular outros requerimentos, tá? Então, muita atenção, isso aqui é uma coisa que cai sempre nas reclamatórias trabalhistas, nas contestações trabalhistas, o pedido de compensação de parcelas. Se você olhar lá o artigo 767 da CLT, vai falar que é aqui na contestação que eu tenho que fazer, que arguir essa compensação, eu tenho que requerer. Se eu não fizer aqui, não vou ter outra oportunidade de o fazer, tá? Depois também eu posso requerer aqui, nesse caso, lembra que nós estamos discutindo aqui o que? Dos pedidos. Então, do réu, os pedidos dele para improcedência e bem como o que? Os requerimentos que ele tenha que fazer imediato naquela situação, tá? Então eu requeiro a compensação das parcelas pagas sob a mesma rubrica. Leiam esse artigo 767, a gente discute depois para vocês entenderem melhor. E continuo fazendo os meus pedidos, né? Aqui agora também eu vou requerer o pagamento dos honorários advocatícios, o artigo 791 da CLT, 791A, ele já me estabelece a oportunidade de discutir aqui o direito aos pagamentos dos honorários aquilo que foi julgado improcedente em razão do autor, tá? Depois, o inciso 6º, agora sim, eu vou falar das provas, tranquilo, protesto aprovado ou alegado por todos os meios de provas em direito permitidas. E no final, eu vou fazer a minha conclusão. Eu preciso escrever essa conclusão aqui? Não. Mas se você quiser colocar isso para você já ir fixando o que se fala na conclusão, seria interessante, tá? Então a conclusão é o que eu vou fazer. Espera deferimento, local, data e a assinatura do advogado, ok? Então isso aí é a contestação trabalhista. Vocês deem uma olhada, deem uma analisada. Qualquer dúvida me chamem e a gente vai discutir e podemos estabelecer um contato legal para a gente poder formalizar e fazer esse conhecimento bombar. Obrigado a vocês, um grande abraço, até a próxima!